conhecer todo mundo. Eu fiquei tão emocionada sexta-feira que eu não sei nem o que eu falei. Se eu falei alguma coisa. Falou muito bem, Solange. Muito obrigada pelo carinho. Ganhou um perfume ao vivo. Ganhei perfume dá pra pagar o meu condomínio, minha casa, minha vida. Tchau, viu? Que presentão, hein? Obrigada pelo carinho de todo mundo, pela produção incrível, incrível o carinho de vocês. Foi um final de semana muito abençoado para mim, que começou já na sexta-feira. E começando a semana, nada mais gostoso do que passar esse dia e esse friozinho aí com você. Só que sempre antes de começar o nosso bate-papo, a gente reflete com a nossa mensagem do dia para alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Deus, Ele sempre coloca pessoas na nossa vida, algumas para ajudar, outras para a gente aprender a nunca ser como elas. E nos dois casos, é sempre uma lição. Então, aquela pessoa que te faz mal, é para você aprender alguma coisa. E aquelas outras pessoas do bem, são para te ajudar na caminhada. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só Michel Temer diz que não vai ser candidato à presidência e 2 viaturas da PM são depredadas durante a virada cultural em São Paulo. Dia de saúde e dia da Santa Casa de São José dos Campos junto com a gente. Bora então fazer nossa pergunta? E a semana começa com prêmios também para você concorrer. Então você pode levar para casa uma cesta da Polipet. São vários produtos para o seu bicho de estimação. Você vai curtir, compartilhar este post e marcar 2 amigos. Aí você já concorre para sexta-feira agora o sorteio. Já no Instagram tem sorteio na sexta também de um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Fácil demais, você vai curtir o post e marcar 2 amigos e já participa também. Bora aprender muito, assunto sério hoje, um alerta junto com a Santa Casa de São José dos Campos, dicas de saúde. Temperatura fez assim, ó, chegou a frente fria que você tanto falou, né, Luquinha? É verdade, chegou. A gente avisou mesmo. Só que quando a gente fala de frio, a gente lembra de gripe, de rinite, de sinusite. Tem outro lugar do nosso organismo que sofre bastante com temperaturas baixas. Pois é, atenção, você que cuida do seu coração e precisa cuidar, seja hipertensão arterial, arritmia cardíaca, doenças coronarianárias, Sorange. Pois é, Sorange. Sorange coronarianas. Aí, ó, você veja, eu falo. Coronarianas. A pessoa diz, apresenta o programa, tem que falar super bem. Não tem, gente. A gente não é gente, tem língua em gás. Coronarianas, que é o nome da palavra, né? Coronarianas. Mas assim, eu não sabia que no frio, quem tem problema de coração tem que redobrar o cuidado. E se você não sabe se tem ou não, será que pode afetar seu coração de alguma forma? O coração trabalha mais com as temperaturas baixas, por isso que ele sofre. Ele está aqui, entende tudo de coração, cardiologista da Santa Casa de São José dos Campos, doutor José Cláudio Mancilha. Quanto tempo, chegar né, doutor? Falar não para quem tem coração frio. É como o frio pode sofrer no coração. Que bom ter aqui, gostei, Luquinha. É não para quem tem coração frio, porque aí é só Deus na tua vida mesmo. Só Deus, né? Mas é para como no frio a gente cuidar do coração, né? Exatamente. Eu sempre aprendendo, graças a Deus, com vocês aí, com nossos entrevistados. No frio, o coração sofre também, doutor? Também, sofre mais. Coração no frio, ele tem que trabalhar mais, ele tem que oxigenar melhor o corpo. Ele sofre mais com as temperaturas frias porque tende a ter uma pressão mais alta, as pessoas fogem mais das atividades físicas, então sofre, com certeza. Agora, quando a gente fala de sofrer, o coração sofre no frio, isso serve para quem tem problema e para quem não tem também? Sim, serve para as 2 pessoas. Aquela que tem o problema já diagnosticado e já faz um tratamento, esse tem que tomar mais conta ainda. E quem não tem, mas é diabético, é fumante, está fora do peso, esse daí também tem que se cuidar. Entendi. Luquinha, está cheio de perguntas aqui, principalmente de pessoas que colocaram marca-passo, quer saber se pode prejudicar. Só a Carla de Jacareí, está entrando ainda a perguntinha, mas ela comenta o seguinte, que ela bebe pouca água agora quando esfria. Ela diz que percebe que quer saber se para o coração isso também pode prejudicar ou não. Pode sim. A água, ela é importante tanto para o coração quanto para os rins. E os nossos rins é um moderador muito importante da nossa pressão arterial. Então, beber pouca água e comer muito sal pode fazer mal para os rins e aumentar a nossa pressão e prejudicar o nosso coração. Está intimamente relacionado. Perfeito. Darcy, eu não estou conseguindo espelhar, não sei se a gente está com algum probleminha aqui, mas a Darcy, ela faz uma pergunta interessante. Obrigada pela sua participação. A arritmia ventricular
é perigoso? O que é arritmia ventricular? Exige tratamento? Sim. Obrigado, Darcy, pela pergunta. A arritmia ventricular é um tipo de arritmia mais grave. É uma arritmia em que ela acelera mais o coração e a presença dela tem que ser pesquisada por um Holter, que é aquele aparelho de 24 horas. Ela aumenta a potencialidade dela no inverno, porque acelera mais o coração. E a arritmia ventricular tem vários tipos, mas existe algumas importantes, como a taquicardia ventricular. Essa tem um risco de mortalidade muito alto. Bom, o senhor falou do frio, né? Daqui a pouquinho a gente vai saber, uma dúvida até minha. Essas pessoas que praticam esportes, principalmente corrida ou caminhada ao ar livre, muito cedo, que a temperatura está muito baixa, chega a gelar tudo, né, Luquinha? Você respira, parece que você está respirando dentro da geladeira. Isso faz bem, né, como a gente acha, ou não, né? Pode prejudicar ainda mais. Pois é, Solange, a nossa querida amiga Adriana, ela fez uma pergunta interessante. Ela disse que tem pressão alta, toma medicação, e quero saber se tem algum problema para fazer atividade física agora no friozinho, Solange. Tá, se o cuidado dela tem que ser redobrado ou não. Adriana Garcia, aqui de São José dos Campos. A gente ajuda você, Adriana, e a sua pergunta também de casa. Mas agora a Sol e a Dani trazem para a gente as notícias da redação. E a Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de venda da Eletrobras, deve votar ainda nesta semana o relatório sobre a privatização da estatal. E a gente vai saber os detalhes com ela, nossa linda repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Olha só, esta é a prioridade do governo neste ano eleitoral. De acordo com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, o Palácio do Planalto deve focar as suas articulações junto à base aliada para que a medida provisória seja aprovada já nas próximas semanas. A proposta está pronta para ser votada pela comissão especial que analisa o assunto. O governo quer vender a empresa por no mínimo 12 bilhões de reais. A oposição é contra. Quer vender a preço de banana um patrimônio que custou de investimento 370 bilhões e tem mais 40 bilhões para receber. Mas o caixa da estatal está vazio. As dívidas chegam a 28 bilhões, o que, segundo o Planalto, impede investimentos necessários para que a geração e distribuição de energia no país não sejam comprometidas. A Eletrobras hoje é responsável por 31% da energia gerada no Brasil e investe 10%. O governo também acompanha com atenção o câmbio. O dólar fechou em alta nos últimos 6 dias, apesar da oferta de moeda pelo Banco Central. O discurso oficial, no entanto, não mudou. A baixa do real não é resultado de problemas na condução da nossa política econômica, e sim da valorização do dólar no mundo todo. Temos que acompanhar de perto. Ô Dani, o presidente Michel Temer, ele deve anunciar nesta terça-feira, ou seja, amanhã, que não será mais candidato à reeleição e confirmar o nome do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como presidenciável do MDB. Agora, essa decisão já é certa, Dani? Olha, Solange, a decisão de retirar publicamente o nome de Michel Temer da disputa ainda está em análise. Porém, internamente, segundo interlocutores do MDB, já está dado que ele não vai ser candidato este ano. E o repórter Cainha Messina tem agora os detalhes direto de Brasília. Michel Temer passou parte do dia em São Paulo em conversas com conselheiros políticos e advogados. O tema principal foi o depoimento da filha, Maristela, à Polícia Federal no começo do mês. Ela negou qualquer irregularidade na reforma da casa dela e disse que a mulher do Coronel Lima Filho a ajudou na obra sem cobrar nada, já que é arquiteta. O coronel é investigado diante da suspeita de ter recebido propina, supostamente em nome do presidente, de uma empresa que funciona no Porto de Santos, o que o Planalto nega. À tarde, de volta a Brasília, o presidente falou com ministros e parlamentares sobre a reunião de terça-feira do MDB, em que deve anunciar que está fora da corrida eleitoral. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é o favorito para ser o candidato do partido. Rodrigo Maia, do DEM, e Geraldo Alckmin, do PSDB, correm por fora para ter o apoio dos MDBistas.
E por falar em Michel Temer, Luquinha, uma notícia que você vai dar agora, ele deve se reunir com os ministros ainda hoje, está previsto pelo menos, para discutir aí o aumento dos combustíveis, anunciado para hoje também. Pois é, levou até os caminhoneiros a protestarem desde cedo em 17 estados contra a alta no preço dos combustíveis, como a Sol comentou. A gente tem até imagens da Dutra, bem na parte da manhã. Coloca para mim, por favor, Gabi, o trecho de Lorena. Eu quero até conversar com a Dani para saber como está a situação agora. Dani, algum reflexo de lentidão por conta desses protestos, Dani? Sim, Lucas, na Via Dutra, aqui na região do Vale do Paraíba, tem pontos, sim, de lentidão no trânsito ainda por conta das manifestações em relação ao aumento dos preços de combustíveis. Olha, em Pindamonhangaba, do quilômetro 101 ao 109, no sentido Rio de Janeiro, ali lentidão em todo esse trecho, com tráfego fluindo somente pela faixa da esquerda, ainda tem manifestantes na faixa da direita, viu? Ainda em Pindamonhangaba, no outro sentido, sentido São Paulo, do 101 até o 98, com também o tráfego fluindo somente pela faixa da esquerda devido a manifestações. Em Lorena, do quilômetro 50 ao 51, no sentido São Paulo, também tem ainda reflexo de manifestação com tráfego fluindo com bastante lentidão. Então, o motorista que precisar passar por um desses trechos vai ter que ter bastante atenção, viu, Lucas? Agora, na rodovia dos Tamoios, também teve manifestação pela manhã, viu? Houve uma lentidão também pela Tamoios, mas neste momento está tudo tranquilo, viu? Segundo a concessionária também, mais tarde tem a interdição das 3 da tarde até as 4 da tarde. Tem a interdição por lá no quilômetro 79, no trecho de serra. Então, a orientação é não utilizar a rodovia dos Tamoios nesse período, Lucas. Obrigado, Dani. Excelente tarde aí para você. Comentar sobre a balsa também, a travessia, para quem tanto aguarda em São Sebastião quanto em Ilhabela, apenas 30 minutos de espera, tudo muito tranquilo por lá. O que a gente comenta com vocês é sobre a frente fria, que chegou com força. Em Campos do Jordão teve geada e os termômetros marcaram nessa madrugada em menos 0 graus. Olha isso, Solange, 4 graus, né? A gente vê agora na segunda-feira, máxima em Santo Antônio de 19 graus, em São José dos Campos e Pindamonhangaba, máxima de 21 graus, também friozinho em Piquete, com máxima de 24 graus. Litoral, máxima de 23 em Ubatuba e Ilhabela. Atenção aí, alerta para... A gente está conversando sobre... Ressaca, né, ressaca no litoral tanto no litoral norte e no sul. Sim. No litoral de São Paulo, isso mesmo. Por conta da frente fria. Em Taubaté, a máxima de 21 graus, vai subir um pouquinho a temperatura para terça e quarta-feira, máximas de 25, mas quinta-feira e sexta volta a esfriar um pouquinho novamente, máximas de 21 e 23 graus. Imigrantes resgatados do Maranhão ficaram 35 dias à deriva no mar, a gente já comenta com vocês, e daqui a pouquinho também tem dicas de saúde para nossa boca com o Dr. Sorriso. Vou responder a pergunta de uma pessoa que nos relata que está com mobilidade nos dentes.